Boa tarde, ou quase isso. Mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Alex Nambula, com o amigo de vocês que nos fala, o próprio Alex Nambula. Hoje, ao ligar o computador, fiquei estarrecido com essas notícias aqui. 16 crianças encontradas presas em situações horríveis dentro de uma casa, em Ohio, nos Estados Unidos. Um caso de extrema violência contra crianças. Casa do Horrores em Ohio. Graças a Deus, as 16 crianças foram resgatadas com vida, sendo que eram 18. Duas meninas siamesas morreram. Num caso mais escroto, mais horrível, mais abominável que te possa imaginar. Um homem de 36 anos e uma mulher de 33 anos apenas têm 16 filhos, 18. Contando que possam ter sido 21 filhos, sendo que 3 estão sumidos. É mais um vídeo onde nós falamos sobre como as crianças, hoje em dia no mundo, estão sendo tratadas como meros objetos sem valor. Quando a gente pensa que isso é algo que está aqui no Brasil, isso é um câncer que está no mundo afora. E eu falo a verdade para vocês, gente. Não existe nada que já me deixa assim destroçado, revoltado do que violência contra a criança. Eu sei que o adulto, lógico, não tem que sofrer violência, mas a gente entende que um homem, uma mulher até consegue se defender, mas criança. Sendo que a mais velha tem 18 anos. É adolescente, mas não é criança, Alex. Mas pela forma como vivia presa, em maus tratos, tem desnutrição. E a mais velha não sabe nem falar o nome, nem soletrar, nem nada. Tem uma deficiência. Então, você imagina aquela menina de 18 anos, mas talvez com o corpo de uma criança de 12 anos, que não sabe falar, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada. Não sabe nem o próprio nome. Que não tem contato com o mundo lá fora. Então é praticamente uma criança mesmo, inocente. Muito mais criança do que algumas meninas de 10, 12 anos que nós conhecemos aqui. Mas enquanto você acha que isso é ruim, ainda piora. Antes de falar dos Estados Unidos, vamos falar aqui do Brasil. Sabe, esses casos assim, a gente chega a ficar tremendo, sabe? Dá uma raiva absoluta, gente. Vocês não têm ideia disso. Não é fingimento, não é cena, não é aquela coisa patética de fingir revolta, não, gente. É revolta de verdade. Aqui no Paraná, aqui no Brasil, lógico, pai chuta a filha de 3 anos no Paraná. Polícia Civil investiga e pede medidas protetivas. Uma criança de 3 anos, uma menina, leva um chute na cara. Mas o safado e o canalha do pai não é preso. Não é preso? Por que não é preso? Porque não foi flagrante, mesmo dentro das câmeras, tudo filmando. Aí eu sou obrigado a entrar na questão da pauta militante. Uma criança de 3 anos não é merecedora do apoio da justiça, para que a justiça venha intervir com veemência e com coragem para botar um vagabundo canalha desse na cadeia. Botava na mesma cela ele, aquele cara que agrediu o menino autista no elevador, aquela professora que bateu no menino, aquela diretora que bateu no menino deficiente na escola. 3 casos. O cara pagou ofensa, tá solto. A diretora simplesmente perdeu o emprego, tá solta. Não teve o nome divulgado para a proteção dela, não proteção da criança. Não vem com essa conversa fiada pra mim, não. Não vem com essa conversa fiada pra mim, não. E nem queria que a notícia se espalhasse. Por quê? Pra ela continuasse lá dentro, sendo diretora. E mais um canalha disso.
tá solto. Vocês lembram que eu falei no outro vídeo? Se você agride qualquer pessoa da bolha militante, trans, gay, alérgica, ou qualquer pessoa binária, não binária, o escambau a quatro que seja, dessas pautas ridículas, você vai preso. Não importa se é flagrante ou não. Mas uma criança é praticamente descartável. É um absurdo isso aqui, gente. É absurdo. A vida da criança no Brasil, ela tá abaixo, lá embaixo na cadeira alimentar. Um homem foi flagrado por câmeras de segurança, chutando a própria filha de 3 anos, em uma rua de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, no domingo, dia 5, domingo agora. O vídeo viralizou nas redes sociais, chegou até a mãe da criança e motivou a abertura de um inquérito policial pela Polícia Civil no Paraná. Que bom que pelo menos ainda tem mãe de verdade, que soube disso e chamou a polícia. Ao contrário das miseráveis de agora, que diz para abafar o caso e protege o macho. E falta de homem tá difícil no mercado. E homens não querem mãe solteira, né? É culpa dos pílulas vermelhas que botam isso. Pelo menos essa aqui pensou na criança. O pai foi ouvido na quarta-feira, dia 8, ontem no caso, e medidas protetivas de urgências foram solicitadas para a menina e o irmão de 5 anos, e a mãe, enquanto o conselho tutelar acompanha o caso. Estão vendo? Olha que justiça. Pai chuta a filha, o flagrante da agressão e mobilização policial. Se nada tivesse acontecido, as imagens captadas pela câmera de segurança são diretas e perturbadoras. O homem caminha pela rua com os 2 filhos, a menina de 3 anos e um menino de 5 anos. Quando para, se vira e desfere um chute e atinge a criança, que cai no chão. Um homem que estava do outro lado via e presenciava a cena, atravessa a rua e tenta intervir, abrindo os braços em sinal de intervenção. O pai o confronta, pouco depois a menina se levanta e os 3 seguem andando Como o caso permaneceu fora do conhecimento da autoridade por 2 dias, foi o vídeo circulando nas redes sociais que chegou até a mãe da criança, que até então não sabia da agressão. Nesse caso, a mãe realmente estava inocente no caso. E é o caso dessas que vê o marido, aquele pai ou padrasto bater, espancar a criança até a morte e ainda coberta, ainda fazem algo. No Facebook ainda estão falando da Monique Medeiros, que devia estar presa, que o processo vai reabrir. Que essa canalha devia estar presa, porque viu o cara espancando o filho até a morte, ou até quase morte, né? Que viu morrer depois, ele agonizou ainda, que é pior ainda. E levou 4 horas para pensar em levar a criança para o hospital. Devia ter ido para a cadeia, aquela cretina, safada. Aquilo não é mãe, aquilo é uma miserável, uma víbora, sei lá o que é aquilo. Essa, pelo menos, está fora desse patamar. Quando ela viu isso, ela não falou abafa o caso para poder proteger o macho, não, ela foi. Mas aqui nesse caso, quem falhou agora, minha mãe, foi a autoridade. Ao assistir às imagens, registrou o boletim de ocorrência, meus parabéns, do Bradiz da Honra, aqui tem honra, na terça-feira. A denúncia formal foi o ponto de partida para a mobilização da Polícia Civil, que instaurou o inquérito e iniciou as diligências seguidas. A repercussão pública das imagens. Neste caso, funcionou como um mecanismo de exceção de justiça para o sistema formal. O problema é conseguiu sancionar por conta própria. Aqui no vídeo, como foi? Tá borrado, espero que eu entendo borrar a cara das crianças, do menino de 5 e da menina de 3 anos, são menores de idade. Mas por que borrou a cara dele? Cara, que vontade de ter um vídeo original, gente. Que vontade de ter um vídeo original pra mostrar a cara dele. Igual eu faço, eu mostro. Meu canal é pequeno. Eu tenho medo, eu tenho receio de cometer alguma gafe e falar algo errado. Então eu procuro, como eu disse, sempre digo, não ser leviano. Mas nesse caso aqui, em caso assim, que está sendo discretamente mostrado, eu mostraria a cara. Assim que tomou conhecimento do vídeo, a Polícia Civil, da 19ª Subdivisão da Polícia Policial de Francisco Beltrão, instaurou um inquérito policial
identificou a criança e mãe dos familiares. Foram ouvidos o delegado Anderson Andrei Grosso. Anderson Andrei Grosso. Podia fazer o grosso e entrar nesse homem ali, né? Afirmou que a prioridade imediata foi garantir a segurança da vítima. A maior preocupação da Polícia Civil foi o bem-estar da criança e garantir a segurança dela, disse o delegado. Foram solicitadas à Justiça medidas protetivas de urgência a favor da menina, do irmão de 5 anos e da mãe, além de exame de lesão corporal para a criança, lógico. O pai foi ouvido na quarta-feira, segundo a G1, em depoimento da Polícia Civil. Ele alegou ter chutado a filha porque ela estava chorando. Não me diga. O homem não foi preso em flagrante porque o caso chegou à polícia 2 dias após a agressão, conforme informou o próprio delegado G1. Meu Deus do céu, gente, essa lei tem que mudar, gente. Não, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui é uma prova. Sabe por que esse vídeo aqui tá borrado? Sabe que se eu botar esse vídeo aqui sem estar borrado, o YouTube vai banir o vídeo e não vai deixar eu exibir esse vídeo. Por quê? Porque, Alex, é uma imagem forte. Pô, mas você precisa de flagrante pra esse cara estar na cadeia. Quando é que a nossa lei vai mudar, gente? Quando é que a nossa lei vai tomar vergonha na cara? Pô, não existe uma coisa dessa. Caramba, se ele desse um tiro na criança e matasse, não ia ser preso porque não foi flagrante, porque mostrou 2 dias depois. Caramba! Não é possível esse país ser aleijado dessa forma. Não é possível, esse vídeo aqui, eu ainda corro o risco do YouTube não aceitar eu colocar pela violência da criança. Mas isso aqui, na justiça, porque não é flagrante, foi 2 dias atrás. O que isso tem a ver que foi 2 dias atrás? Quando vê uma criança em marcas no corpo de vários meses, a criança é agredida há vários tempos, não é preso a si mesmo? Por que isso aqui não vale? Por que isso aqui não é computado como uma prova, vai preso ou gemado com a mão pra trás? Aqui ele está discutindo com o homem que falou como é que é, meu irmão, uma coisa assim. O covarde ainda ficou, depois pega a criança. O cara só chega, ele tá falando alguma coisa, pô, cara, que covarde é essa, não sei o quê. Aí sabe que quando eu falo que a criança, ela é menos valorizada. Se um cara agride uma mulher na rua, aparece alguém pra poder querer bater no cara, covarde, que não sei o quê. Mas o cara dá chute numa criança de 3 anos e não aparece ninguém. Meu Deus do céu. Queria ver se fosse um vídeo antigo dele dando uma porrada num trans qualquer aí. Chegou e batesse e derrubasse. Ele ia ser preso por transfobia, pegar o que, 8 anos, sei lá. Inafiançável. O crime equiparado ao racismo. A violência contra a criança é um crime equiparado aqui. Aqui é equiparado o crime da violência contra uma criança. Não, eu queria saber porque a misoginia, discordar de uma mulher ou não sei o que, demonstrar, como é que dizer, desdém para uma mulher, agora é crime da misoginia equiparado ao racismo. Não deixar um cara que é um trans entrar no banheiro feminino é transfobia também, equiparado a racismo e ao escambau a 4 que possa ser. Aqui é comparado isso aqui a uma tortura nazista, envenenar crianças, espancar crianças até a morte, dar tiro em crianças, degolar crianças, deixar crianças com fome até a morte. Pra mim, esse tipo de gente tinha que ser condenado no tribunal de Haia. Levava pra Suíça para ser condenado lá como crimes de guerra. Igual os piores genocidas da história. Igual aquela mulher que de 2008 até 2023 matou 5 filhos. E foi presa lá em Portugal. E
e pegou 100 e poucos anos de cadeia, que fique lá, que não seja extraditada para o Brasil, que senão aqui pega 15 anos e está solta. Que fique lá em Portugal, cumprindo a pena lá mesmo. E apodreça na cadeia e nunca sai de lá. Medidas protetivas, gente. Meu Deus do céu, é só isso. Se a iniciativa da mãe ao registrar o boletim de ocorrência, a investigação não teria começado. Que bom. O caso ilustra a clareza o peso que recai sobre a própria família. É bom saber que existe mãe de verdade. Ainda há uma luz no fim do túnel. Os casos que eu mostrei dias atrás, meses atrás, mostram os crimes violentos contra a criança causados pela própria mãe. Ora a mãe fazendo, ora a mãe e o pai sendo cúmplice, ora a mãe e o padrasto sendo cúmplice, e ora uma madrasta e o pai sendo cúmplice. Então você fica naquela situação de pensar assim, pô, não dá segurança para uma criança. Antes imaginava que a criança, quando ficava na rua, fugia de casa, estava sujeita a qualquer tipo de violência. Hoje o parâmetro mudou. A violência vem de dentro de casa. O que você pensa a respeito disso, gente? É como eu sempre falo, eu vou em cima de quem merece ir em cima. No meu caso aqui é um canal que falo contra só os crimes femininos, falo tudo que é tipo de crime. Sendo que eu falo sempre, os crimes femininos têm ficado impune com a alcunha de perspectiva de gênero, que é uma canalice, é uma falta de vergonha na cara, é uma obscenidade, é uma imoralidade com as crianças mais inocentes. Essas são as vítimas mais vulneráveis. Mais vulneráveis são as crianças. Não é o homem, não é a mulher, não é o gay, não é a lésbica, não é o trans, não é o escambau 4. É as crianças que não têm defesa. Porque a criança não vota ali. Então não existe uma pauta para elas. Enfim, né? O nome do miserável não foi divulgado para a proteção dele. Não para a proteção das crianças, da família. Essas conversas, não vêm com essas conversas fiadas para cima de mim. Esse aqui é um caso revoltante de repugnar mesmo. Mas o que está ruim sempre pode piorar. Agora vamos já para Ohio. Saindo do Paraná, vamos para Ohio. Pegou o avião até os Estados Unidos. Vamos aqui. Vou aumentar aqui para a gente ter uma dimensão melhor. News Nação. Notícias da Nação. Cronologia da Casa de Horrores em Ohio. O que aconteceu com as 16 crianças? Atualizado dia 8 de julho de 2026. Ontem. Então, nota do editor. Nesta matéria contém relatos de abuso infantil que podem ser perturbadores. São perturbadores. Recomenda-se cautela ao leitor. Se você suspeitar de que uma criança está sendo abusada, descubra como denunciar no seu estado aqui. Vamos lá. Quem é Elizabeth Siders? A mãe da Casa dos Horrores em Ohio. Elizabeth e o pai é Gary. A mulher tem 33 anos e já teve 18 filhos. Há rumores que possa ter 21. O irmão dela afirmou que ela teve 21 gestações. A mulher nasceu com uma patogenia que ela engravida rápido demais. Ela consegue ficar grávida 2 vezes por ano. E já teve 2 gestações de gêmeos. A mulher consegue ter um filho atrás do outro. Se fosse uma parideira, uma reprodutora para um engenho de escravos, o senhor de escravos estaria perfeito com ela. Era só arrumar um reprodutor e ela... A mulher não fica doente. Com 33 anos já teve 18 ou 21 filhos. O Bureau Federal de Investigação está vendo onde possa ter as outras 3 crianças que possam ter sido mortas ou dadas para adoção. Quando começou o caso da Casa de Horrores em Ohio? Cronologia. Março de 2008. Elizabeth Siders e Gary Siders casaram aos 15, ela com 15 e ele com 18 anos, respectivamente. Atualmente tem 33 e 36 anos. Ela já estava grávida de 7 meses. Os pais dela consentiram ela casar, porque ela já estava grávida,
e queria, lógico, que a filha não ficasse mal falada, né? Lógico, tudo bem. Gary, o pai de Gary, aceitou a menina na família e abraçou. Nossa, que sogro generoso, né? E a Christine, a sogra, que aí tudo bem, né? Rapaz de 18 anos, responsável, assumindo a menina de 15 anos que engravidou. Ele devia ter 16, ela 13 quando começaram a namorar, desde novo. Então, pela lei dos Estados Unidos, ele não cometeu um crime, porque se ele namorava com 16 anos, menor de idade ainda, ela tinha 13, então tá dentro do parâmetro. Se você tem 15 anos, namora uma menina de 12 anos, namora até 18. Se tem 18, ela tá com 15. Ali você não cometeu crime se teve relações sexuais com a menina. Configurando que já conhece ela praticamente desde menor de idade. Então isso está dentro da lei norte-americana. Diferente se você com 18 anos querer namorar uma menina de 12 anos. Mesmo a distância sendo pouca, sendo menor de idade, pode ser considerado um crime. Enfim. Aí você pensa assim, não, rapaz responsável, 18 anos, né? Assumiu a menina, 15 anos, teve filho, a primeira filha deles. Pô, que coisa boa, que coisa boa. O que poderia vir de ruim ali? O Gary Siders, o pai de Gary Siders filho, o Júnior, é um psicopata, é um louco. Acredita que o cara, para querer que o filho e a nora tenham 18 filhos ou mais, o cara queria criar uma seita, ele queria criar um clã. Queria todo mundo fora do contato do mundo. Criava as crianças dentro de um quartinho fechado. Talvez o quarto onde ficavam essas crianças pode ser menor do que o quarto aqui onde eu durmo com a minha esposa. Em meio a sujeira, fezes e tudo. Uma casa pobre. Uma loucura. Quando você vê aquela série Mentes Criminais, vê aquele caso daquelas pessoas mais maníacas, mais perturbadoras, pense naquela série e você imagina assim, não, poxa, não existe isso na vida real. Existe. Isso aqui daria um bom enredo para um episódio de Mentes Criminais, se bem que ele voltou a exibir. E podia botar baseado em fatos reais. Porque é uma loucura. Desde 2008. Mais de 2008. O filho mais velho do casal, de 18 anos, encontrado na casa, nasceu 2 meses após o casamento. Filho não, no caso é filha, uma menina. Não se sabe ao certo se este era o primogênito do casal, já que alguns especulam que Elizabeth Siders começou a ter filhos aos 13 anos, deu à luz um total de 20 crianças. Contando com as 2 gêmeas siamesas que morreram. 30 de junho de 2026. Cabe ponderar que isso aqui é a questão que o irmão dela falou, que ela deu à luz a mais crianças ainda. 30 de junho de 2026. Elizabeth Siders e Gary Siders Jr., Gary Siders, o pai, lógico, de Gary, Christina Siders, a mãe de Gary, foram presos e acusados de colocar as crianças em risco. Os Siders mais velhos têm 73, no caso o avô, e 66 anos, a avó, respectivamente. Nos padrões atuais, a gente diria que não estão tão velhos assim, né? Ainda estão bastante idade. Só essa mulher é mais nova que minha esposa, que tem 69. Esse homem tem 73 anos, 21 anos a mais do que eu. Vamos usar aqui a cara das criaturas. Vou mostrar aqui a cara deles aqui. Vamos botar aqui, onde que está aqui, ouvir aqui. Vamos aqui, a cara dos psicopatas. Vou aumentar aqui só para vocês terem uma ideia de como eles são. Mostrando aqui. Agora vai ser da hora a propaganda de terno amarelo, só porque eu fiz contra um. Horrific scene unfolding in Hamden, Ohio. 16 children have been rescued. Here's Matt Rivers tonight. Tonight, the disturbing discovery inside this Ohio home. 16 children rescued from deplorable conditions. Authorities saying they had been held in a 12 by 12 foot area for much of the past 4 years. The youngest just 18 months old. This is pure evil. What we saw down here today is pure evil. Law enforcement officers executing a search warrant yesterday, finding 20 members of the Siders family living inside this 1,300 square foot home in the village of Hamden, about 80 miles south of Columbus. The children's mother, father, grandmother, and
Vamos continuando aqui a matéria aqui. Pra vocês entenderem. Aqui. Vamos aumentar aqui a tela para te adiantar. Assim, aqui onde eu parei. A família de Elizabeth Siders afirma que ela foi doutrinada. E será que ela também foi uma vítima? Não. Tão culpada tanto quanto. Doutrinada não. Vítima não. Culpada igualzinho. O culpado são todos os mesmos. 1º de julho de 2026. Pô, no meu aniversário aconteceu várias coisas. Foi fantástico. No meu aniversário, acho que parece que foi o dia que o Jasper morreu, fui saber um dia depois. Muitas coisas esse ano, no meu aniversário desse ano. Cada coisa aconteceu, e vou te contar em cada notícia. Os 4 suspeitos declaram inocentes. É muita cara de pau. Numa audiência de acusação, 7 de julho de 2026, os 4 suspeitos permanecem presos após renunciar às suas audiências preliminares. Bem feito. A justiça estabeleceu uma fiança de 300 mil. Eles não têm como pagar. Permanecem presos. O Gary Sênior está preso em casa porque passou mal na cadeia e como não tem tratamento, não pode pagar o tratamento médico lá, está com prisão domiciliar em casa com pornografia eletrônica. Para mim, permanecia preso. Porque maltratar 16 crianças, permitir que 2 morram, fora as outras 3 que possam ter morrido. Agora o cara tá doentinho. Não, ele já é um doente mental. Agora ele não pode ficar preso. Quando as 16 crianças foram resgatadas da casa em Ohio? As 16 crianças foram resgatadas da casa 30 de junho de 2026. As autoridades disseram que ao entrarem na casa observaram que parecia ser pilhas de lixo. Deve ser igual aquele programa que passa no A&E, aquela casa de pilhados, cheia de sujeira, daqueles acumuladores compulsivos. Deve ser igualzinho isso. Né? A gente começa a imaginar aquela casa de sujeito que chega a dar nojo entrar. Igual você já passou no Balanço Geral, o cara e a mãe já idosa vendo uma extrema sujeira em Copacabana. Quem vê esse apartamento de Copacabana não imagina que era uma sujeira dentro de um daquele apartamento. O procurador-geral de Ohio, Andy Wilson, acrescentou que as condições eram tão deploráveis que os investigadores não conseguiam acessar certas áreas da casa. Eu já estou sentindo vontade de vomitar só na minha cabeça formular como devia ser a sujeira daquela casa. Devia ter baratas e moscos no cutelado. Eles pareciam quase animais selvagens, disse o Wilson, sobre as crianças. Foi terrível, tadinho. Como lembrar o menino fera do filme Mad Max 2, né? Se a menina de 18 anos não sabia nem falar, nem escrever, nem o próprio nome. Aí você vê quanto tempo essa menina deve viver confinada de 18 anos, como eu estou falando. Desnutrição e tudo. Você vê que fala crianças, eles nem tentam botar o termo adolescente. Nem tenta colocar termo adolescente, porque realmente a mente deles são de crianças mesmo. Então é um estado que atrofiou essas crianças de todas as formas, gente. E que podia serem mortas. São uma cambada de gente maligna. Pô, nos Estados Unidos essa gente doente, né, Alex? Não se confunda, não, gente. O Brasil está se tornando igual. Há 30 anos atrás, eu olharia essa matéria aqui e dizia, poxa, no nosso país não acontece essas coisas. Só nos Estados Unidos que tem essas coisas. Desde 2024 para cá que eu tenho falado de crimes de homicídio contra as crianças. Crimes bárbaros, crimes violentos, dentro das próprias casas. Então hoje, eu não ficaria surpreso, ficaria revoltado, mas não surpreso, se algo similar a isso acontecesse no Brasil. E ainda digo mais, se a maioria fosse meninas, ainda usariam para prostituição. O que sabemos sobre a família de Ohio após o resgate de 16 crianças em condições horríveis? Crianças mesmo, coitadas. Essas meninas de 18 anos não tem uma mentalidade ainda para ser chamada nem de adolescente e quiçá já de adulto. Os investigadores confirmaram que 7 das crianças foram levadas para o hospital, sendo uma delas se encontra em estado crítico. O Serviço de Proteção à Criança detém uma guarda temporária das crianças.
Durante quantos anos, segundo as autoridades, a família mudou para Ohio? Os investigadores afirmaram que os membros da família mudaram várias vezes para o estado durante os últimos 20 anos. Eles são como nômades. Há um rumor que 2 outras crianças possam ter morrido e por isso eles começaram a se mudar para poder evitar o conselho tutelar ir atrás deles. As crianças não tinham matrícula na escola, não iam em hospitais, não iam nada. Interessante que esses partos não eram escondidos dentro de casa. As crianças nasciam no hospital, nos hospitais, tinham registro de nascimento. Mas assim que nasciam, eles mudavam da cidade. Aí foi chegando ao conhecimento dos Estados Unidos, não é comum as pessoas hoje em dia terem tantos filhos assim. Talvez nem no início do século XX, as famílias norte-americanas tinham muitos filhos. Tinham talvez uns 5 ou 6. A família Kennedy, que era rica, tinha bastante filhos, né? Mas não era todo mundo que imitava a família Kennedy. Os americanos, muito mal, quando tem muitos filhos, são 4 filhos. Você não vê uma família norte-americana com 10 filhos, não hoje. Talvez lá no Mississippi, Alabama, mas muito no início do século XX. Ainda assim, uma herança ainda vinda do século XIX, gente com bastante posse por causa de muitas terras, mas não é uma família comum ter muitos filhos assim. Então, um casal vai tendo filhos assim, um atrás do outro, isso fica no alerta do governo, por quê? Porque vê a condição dos pais, vê que não tem condição, o próprio governo toma as crianças dos pais. Ah, parece um país comunista, Alex? Não, mas aí porque sabe que as crianças estão sem condições de ser tratadas. E o que os safados faziam? Se mudava de um lugar para o outro para assumir do radar da justiça. Aí via, não, essa criança aqui já tem 6 anos, não está matriculada em escola nenhuma. Esse aqui já tem 12, esse aqui já tem 15. Do mesmo casal, o registro, estão mortos, não tem registro de óbito, não tem nada, estão vivos. Onde eram dessa família? Vivia como nômades, para poder dizer que vão ver isolado do mundo. Olhando a cara do Gary Siders, o sênior, o avô, com certeza esse homem é um psicopata, ele queria criar uma seita, qualquer coisa. O clã dos Siders, que clã, gente? Clã é coisa de rico, de nobres, de gente que era duque, conde, barão, visconde, essas coisas. Aí você vai falar igual o Caco Antibes, pra que pobre quer ter clã? Que clã de gente pobre, gente, é esse? O que esse cara pensava em criar um condado, um ducado? Esse cara pensava em criar o quê com isso? Quantos filhos ainda tem ainda? Ter 50 filhos, 100 filhos? Quer ter um exército para poder dominar? É de uma mente doentia que tratava as crianças como objetos, como propriedade deles. De acordo com o distrito escolar local do condado de Vinton, não havia registros que comprovassem que alguma das crianças estivesse matriculada em alguma aula. Não teve. Quando os investigadores tomaram conhecimento da primeira vez da casa de Siders, o pai e a mãe da Elizabeth, depois que deu a filha para casar, nunca mais tiveram contato e não tinha ideia do que acontecia com a filha e com os netos. Caramba, mas também que paz, hein? Ah, ela casou, virou mulher, tá lá morando com o marido, com os sogros, agora é a responsabilidade dela, pô, mas ela tinha 15 anos, né? Que frieza também, né? Eu acho que nem os avós maternos têm algum direito de fala para se demonstrar indignado. Você viu com o argumento, ela já era casada, tinha marido, então tá bom, então fique quieto. Porque só por isso então não vai procurar a filha, não vai saber como tá, estava grávida. Minha filha, teu filho, sua filha nasceu, como que está? Quando é que podemos ver meu neto ou minha neta? Nenhum interesse, nada. É uma dor de cabeça menos, essa menina ficou grávida, que bom que casou, que foi embora, não é na nossa preocupação. Então, se não é mais preocupação, então não tem que se mostrar nada. Eu sou bem curto e grosso. Ah, não, poxa, mas aí não esperava isso. Pô, não esperava? Por que não procurou saber como estava filho, os netos? Então não estão horrorizados porcaria nenhuma, escambar 4. As autoridades não divulgaram como tomaram conhecimento da residência dos Siders. No entanto, registros judiciais mostram que um mandado de prisão foi expedido contra Gary Siders Jr. por acusação de atentado ao pudor, um delito menor relacionado ao suposto acidente ocorrido em maio. Por isso ainda, né? Foi um tiro no pé. Gary Siders Jr. declarou inocente das acusações. É claro que sim. O caso da Casa dos Horrores em Ohio começou com um mandato de prisão não relacionado e agora será encaminhado ao juiz.
Quando foram apresentadas acusações contra Elizabeth Siders e sua família, os 4 suspeitos, bandidos, negócio de suspeito, bandidos, foram acusados de 16 crimes de colocar a criança em perigo no dia 30 de junho, ou seja, 16 crianças. Né? Quais são os últimos julgamentos no caso da Casa dos Horrores em Ohio? Um parente distante das crianças confirmou que toda a família recebeu ameaça de morte enquanto a investigação continua. Nossa. Horrorizado, preocupado com as crianças, disse Ronnie Fletcher, afiliado local da News Nation, ou seja, Notícias da Nação. Uou. É difícil explicar a ação quando você é da família, mesmo que distante. O que posso fazer para ajudar? Essa foi minha reação inicial. Esse aqui é outro caso. Fletcher, que é casado com a filha de Gary Siders e Christina Siders, acrescentou que a família não é muito unida. Ah, caramba, então o Gary tem também uma irmã. Não se vê com frequência. O distanciamento, segundo Fletcher, se deve ao fato de que os filhos de Siders terem crescido e estado seguindo suas próprias vidas. Ele ainda é genro do Siders, o avô, Gary Siders. Tem sido terrível para as pessoas que não faziam ideia do que estava acontecendo na casa, que são parentes dessa família, afirmou Fletcher. Quer dizer que recebeu ameaça de morte, nos disseram que precisavam ser colocados diante de uma fila de fuzilamento. E sabe, mortos e queimados, quer dizer ter sido horrível. É pessoas doentes mesmo. Não tem, mas doente não porque, coitadinho, tem que ter tratamento não. Doente porque são pessoas horríveis. Aqui, a casa. A casa é uma casa pequena. Lá as casas não tem muro, lógico, né? Horrific scene unfolding in Hamden, Ohio. 16 children have been rescued. Here's Matt Rivers tonight. Tonight, the disturbing discovery inside this Ohio home. 16 children rescued from deplorable conditions. Authorities saying they had been held in a 12 by 12 foot area for much of the past 4 years. The youngest just 18 months old. This is pure evil. What we saw down here today is pure evil. Law enforcement officers executing a search warrant yesterday, finding 20 members of the Siders family living inside this 1,300 square foot home in the village of Hamden, about 80 miles south of Columbus. The children's mother, father, grandmother, and grandfather. Não se iluda com essa cara aqui de um homem doentinho. Ah, coitado desse senhorzinho. Ah, coitado dele. Não. Isso aqui é um homem bem consciente do que estava fazendo. Ele tem essa cara aqui de quem tem 100 anos, mas só tem 73 anos. Ele tem essa cara aqui de pobre velhinho, gente. Não. As aparências enganam. Isso aqui é o mentor de uma quadrilha doente. A mulher, 66 anos, a cara da bruxa, parece que tem uns 98 anos. Que mulher horrível. 36 anos, meu chapa. Pô, com 36 anos tava um garoto novinho, tininho. 33 anos? Caramba, ainda parecia um adolescente, cara. Que gente horrível. Como eu falei em outro vídeo, a maldade faz as pessoas ficarem horríveis mesmo, não é possível. Alguém que é inocente? Não. O Fletcher, que é genro dele, casou com a irmã dele aqui e está vivendo em outro lugar. A filha dele não aceitou viver nesse domínio dessa engrenagem maluca. Está vivendo longe, perdão, tem seus filhos e não está nesse domínio aí. Então não é uma questão de que foram dominadas por esse velho, não. Eles gostaram desse tipo de situação. E pelo menos a justiça norte-americana, pelo menos enquanto a lacração não toma conta de lá, não tem essa coisa de não prender por não sei o que lá de gênero. Ah, porque a mulher vai liberar. Não, todos eles estão presos igualmente. Esse safado aqui está preso em casa porque ficou doente na cadeia. Não diga. Não, você já é doente, devia voltar para lá. Se forem presos, vão pegar 196 anos de prisão. Se acaso for confirmado que as outras 3 crianças foram mortas por maus tratos deles, pode até pegar pena perpétua.
E esse tipo de gente é o tipo de gente mais nociva que existe no mundo. Olhando a cara desse homem, com certeza, esse homem queria criar uma seita. Só pode ser. Father placed under arrest, arraigned today on 16 charges of child endangerment, all pleading not guilty. Most of our livestock was kept in better Por que todos os malfeitores que fazem mal às crianças têm a mesma cara, né, gente? conditions than the children? It was extremely high presence, I'm sure, of bacterial and human feces. Tonight, authorities say the kids, who range in age from 18 months to 18 years, are safe. 7 of the children were treated overnight at the hospital. 2 were life-flighted in serious condition. David, the parents and grandparents are... Crianças sem vida, sem futuro. Quem devia proteger eles os tratava como boneco. Eu me pergunto o que vai ser o futuro desse mundo, gente. Esse mundo ficou um lugar muito... are each being... Você chega a um ponto, eu fico pensando, como vai ter esse mundo quando eu pegar 70 anos, 80 anos? Como que vai ser horrível essa terra aqui? Coisas mais horríveis nós iremos ver na sociedade daqui para frente. Aqui fala, as acusações alegam que os 4 suspeitos abusaram das crianças, resultando em graves danos físicos. E foram... E é um abuso mesmo. Qual é a intenção disso? Qual a intenção de ter 16 filhos, 18 ou 21 filhos? Não é porque amam crianças, não é. É uma mente doentia. Quando eu digo doentia, não é coitadinhos são doentes de tratamento, não. Igual o marido do Rosário, pedofilia não é crime, é doença. Não, nem esse tipo de falar doentia assim, não. É uma mente doentia do mal. É uma mente doentia de pessoas com maldade extrema no coração. Eu só espero que, em nome de Jesus, essas crianças consigam se recuperar. Sem contar que vai que haja uma criança que possa até ter autismo no meio dessa turma toda, porque hoje em dia nasce muita criança doente com esse problema. E isso também. Algumas crianças foram resgatadas como animais selvagens. Vai saber que tipo de deficiência mentais essas crianças não tinham ou acumularam com esse tratamento absurdo dessa gente. Bem feito para eles que eles estão nos Estados Unidos. Pelo menos há uma justiça. Porque aqui no Brasil, ó, aí chegava uma juíza vagabunda igual aquela Elizabeth Louro e dava um perdão judicial para as mulheres só porque são mulheres. Ou um juizinho qualquer, vagabundo também, e aliviava a pena para esses 2 calares. Ao menos, a gente sabe que nos Estados Unidos, pelo menos lá a lei ainda funciona um pouco. Embora tenha muitos de justiça, mas pelo menos é um pouquinho melhor do que aqui. De acordo com o Wilson, as crianças têm de 1 ano e meio a 18 anos. Ele não especificou a natureza dos ferimentos, mas disse que 7 das crianças foram levadas ao hospital na terça-feira. Como eu falei antes, as 2 que foram transportadas de helicóptero, uma das crianças estava em estado crítico, afirmou Wilson. Archer afirmou que as crianças estão seguras, que as autoridades estão trabalhando para colocá-las sob custódia temporária. E já deslocou $1 milhão. Olha só que o governo, quando quer agir, o governo americano deslocou $1 milhão para socorro das crianças. É pouco, mas pelo menos já é alguma coisa para socorrer essas crianças. Eu espero que essas crianças encontrem um lar para poder ter uma vida digna. Até a menina de 18 anos possa encontrar alguém que cuide dela, porque ela não tem... Não é uma menina de 18 anos. É como se fosse uma criança mesmo. É uma coisa que parte do nosso coração. E como eu falei, a cara desses miseráveis, desses vagabundos, esse tipo de gente, se é que pode ser chamado de gente,
enojado com esses casos. Esse e esse outro. Eu queria poder mostrar a cara desse cara, pena que não tem esse vídeo mostrando. Se alguém mostrasse a cara dele, algum vídeo, tem um vídeo original com a cara dele, eu botaria aqui nesse meu canal. Aqui Alex Mambula terminando esse vídeo, sem palavras de dizer em relação a isso. Deixe seus comentários, se vocês acham que eu estou sendo radical demais, comentem. Se vocês acham que eu estou certo, comentem. Estou em cima do muro, comentem. Só não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal. Ajude esse canal a crescer, a expandir e ter alcance cada vez maior. Uma ótima tarde de quinta-feira à noite a todos, uma ótima noite. Uma ótima sexta-feira para quem trabalha amanhã. Eu trabalho, graças a Deus. Beijo, caros a todos, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se eu não enlouqueci antes.